Então a gente está começando aqui novamente a quinta aula. Nós vamos falar sobre ligações químicas nessa situação de pandemia, né? Só deixa eu ver se está gravando mesmo. Está gravando. Deixa eu colocar. Bem, antes de mais qualquer coisa, né? Dando boa noite aqui aos alunos, a Ana Helena, ao Andriel, ao Caio, a Clarissa, ao Damião, Lucas, Nicolas, ao Patrício, a Priscila, o Rodrigo e a Tatiane. Vamos continuar. Algum colega que está com áudio aí poderia falar para mim se está vendo aqui o PowerPoint? Sim, sim. Beleza. Então, assim, como combinado com vocês, eu vou continuar, né, a disciplina e depois, acabando a aula, eu posso tirar dúvida, fazer revisão, o que vocês quiserem, tá bom? Novamente dando o recado, a prova já está feita, só vou responder a prova hoje para ver se tem algum problema. Amanhã, 9 horas, eu devo colocar essa prova, mas mais detalhes ó, no sistema do Moodle, mas aí depois do intervalo, quando a gente voltar, a gente toma esse assunto. Bem, o que a gente estava falando sobre. Ah, uma coisa, né? Pedir também para vocês que estão acompanhando, dá uma olhadinha sempre no chat aí, para ver se tem alguém que está. Se fizerem alguma pergunta, que eu não tô, como eu não estou vendo vocês, estou compartilhando minha tela, eu não estou conseguindo ver o que o pessoal está escrevendo. Então, pelo menos vocês me auxiliem aí se tiver alguém fazendo algum tipo de pergunta, tá bom? Nós começamos a ver semana passada sobre ligações químicas, ou seja, ah, como eu disse para vocês, dificilmente nós temos na natureza átomos que vivem de maneira independente, né? Só um minutinho que tem um colega que está querendo. Boa noite, Gisela. Nós temos átomos, né, dificilmente que vivem de maneira independente. Geralmente eles vivem de maneira organizada, né? Ou seja, reunidos num grupo ou num complexo de átomos. E aí existem três modelos que são utilizados para poder descrever essas ligações químicas. Nós vimos na semana passada um modelo de ligação química que envolve compostos químicos que, vamos dizer assim, que têm uma grande tendência a perder elétrons e outros que têm tendência a ganhar elétrons e que quando se aproximam ah, acabam, né, ocorrendo um processo de ionização, né, na verdade você acaba tendo uma interação eletrostática entre cátions e ânions e esse tipo de ligação química que envolve uma interação eletrostática, ela é definida como uma ligação iônica. E aí a gente viu, eh, fizemos uma série de desenvolvimentos em relação às ligações iônicas, com base, nós tomamos como base, né, os sólidos iônicos, porque os átomos acabam apresentando cátions, né, os cátions e ânions acabam apresentando uma estruturação, podem, né, acabar apresentando uma estruturação tridimensional no espaço, formando, né, estruturas cristalinas. Se não tiver essa organização espacial, são chamados de sólidos amorfos. E é, boa noite, Cícero. E além, né, dessa questão das dessas organizações, desses compostos que se organizam, né, esses compostos que se organizam tridimensionalmente no espaço por longos alcances, longas distâncias, que são chamados de compostos cristalinos, e aqueles que não se organizam são compostos amorfos. Nós avançamos, né, nós vimos maneiras que foram desenvolvidas para poder representar esses compostos cristalinos por meio de estrutura de Lewis. E vimos depois, mais adiante, nós vimos um pouquinho sobre as representações, nós vimos um pouquinho das propriedades, na verdade, dos compostos iônicos.
Depois disso, nós entramos em ligações covalentes. É um outro modelo de ligação, um modelo bastante típico entre compostos que têm menos tendência a perder elétrons, ou seja, é muito típico entre compostos que têm tendência a ganhar elétrons, ou seja, entre compostos que têm alta afinidade eletrônica, alta eletronegatividade. E ficamos, né, de ver aqui um pouco da representação das estruturas de Lewis desses compostos covalentes. Nós não vimos isso, fiquei de apresentar isso para vocês. Nós vimos, né, a última coisa que eu mostrei para vocês foi um diagrama aqui de Leonard Jones, falando um pouquinho de como se dá esse processo dessa ligação química, em que você tem átomos, né, que estão separados, ou seja, um átomo não consegue perceber o outro, mas à medida que você tem a diminuição da distância entre eles, e vai existir um determinado momento em que o átomo vai sentir o outro, e à medida em que eles sentem um ao outro, eles começam a ter interações, né? Interações atrativas, isso faz com que haja uma queda da energia, porque isso traz uma estabilização para ambos. Chegaremos a um determinado equilíbrio dessa distância entre esses átomos, uma situação de maior estabilidade entre ambos os átomos, e aonde existe um compartilhamento desses elétrons, ou seja, num processo de uma ligação covalente, você não tem interações entre cátions e ânions, entre carga positiva e negativa. Você tem um compartilhamento de elétrons entre os núcleos dos átomos. Só que se você aproximar demasiadamente, veja que esse ponto de mínimo é o ponto de de maior equilíbrio, né, entre esses dois átomos que estão próximos, em que você tem o estabelecimento dessa ligação química, aonde a distância deste ponto até aqui esse mínimo é chamada de distância, comprimento de ligação, ou distância internuclear. E à medida que se você aproximar um pouco mais o núcleo, você começa já a ter o favorecimento de interações repulsivas, ou seja, você tem interações repulsivas entre núcleo e núcleo, entre elétron e elétron, e isso vai fazendo com que haja um aumento da energia até o ponto que você acabe provocando uma quebra de ligação. Bem, as maneiras, né, que nós temos de fazer as representações, e hoje a aula vai beirar muito sobre a formação, né, a criação dessas estruturas, das representações, na verdade, das estruturas moleculares ou dessas moléculas por meio das estruturas de Lewis. Eu vou passar para vocês, né, algumas metodologias ou uma sequência metodológica para que você possa facilitar a construção dessas estruturas, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre. Boa noite, Joyce. E aí nós vamos ver um pouquinho, depois da gente ver essa sequência de como nós podemos montar ou representar essas estruturas moleculares, a gente vai ver um pouquinho de geometria molecular baseada, né, numa teoria que é chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. De qualquer maneira, relembrando, quando a gente está falando de ligação covalente, nós estamos falando de uma ligação química, de um modelo, né, para representarmos uma ligação química, onde esse modelo pressupõe o compartilhamento de elétrons que estão na camada de valência. Tudo bem aí? Então, essa situação de falarmos de ligação covalente não envolve interações entre cátions e ânions, envolve uma situação de compartilhamento de elétrons, onde esses elétrons estão localizados, ou estarão localizados, compartilhados entre os núcleos. Joyce, sua câmera está aberta. Tudo bem aí, gente? Joyce, não vai esquecer sua câmera, hein, minha filha? Vamos começar aqui. Veja bem, quando a gente já tinha visto, né, aqui eu só estou mostrando o modelo, nós vamos ver como faz, ou como nós podemos fazer isso. Mas aqui eu tenho alguns modelos de ligações covalentes, exemplos de estruturas de Lewis, né, demonstrando as ligações covalentes.
Esses elétrons que ficam aqui entre os núcleos seriam os elétrons compartilhados. Aqui eu tenho, né, a molécula de hidrogênio. Aqui eu tenho a molécula de flúor, mostrando os elétrons compartilhados, e esses elétrons mais externos são pares de elétrons, né? Pares de elétrons não compartilhados, tá vendo? São pares de elétrons isolados. Mesma coisa do cloro, né? Os pares de elétrons compartilhados, os pares de elétrons aqui não compartilhados, pares de elétrons não representados por pontos. Aqui, dióxido de enxofre, né, mostrando que você pode ter, e a gente daqui a pouco nós vamos falar, moléculas que podem apresentar 2 compartilhamentos ou até 3 compartilhamentos de pares de elétrons, com os seus elétrons também não compartilhados. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre de como que a gente consegue escrever a estrutura de Lewis. E eu vou começar com essa molécula, com uma molécula simples, que é a molécula de amônia. Veja, a primeira coisa que a gente precisa fazer numa sequência é fazer o inventário do número de elétrons da camada de valência e depois verificar o número de átomos e fazer esse inventário. Sem a gente saber esse número de elétrons da camada de valência, a gente não consegue fazer a estrutura de Lewis, tá? Ô, Moniel, boa noite. Então, Boa noite. sem a gente fazer esse inventário do número de elétrons da camada de valência, a gente não consegue, simplesmente a gente não consegue fazer enfim, fazer a estrutura, ou bolar uma estrutura, ou sugerir uma estrutura de Lewis. A segunda situação, a gente precisa escolher onde os elétrons serão colocados, né, dentro dessa estrutura, ou seja, e aí quando a gente escolhe, nós temos que saber qual que é a metodologia, o que a gente tem que, com base em quê, né, que a gente vai tomar ou se vai se basear para poder fazer essa colocação ou distribuição desses elétrons. E a terceira coisa é uma informação que, em geral, os átomos dos grupos 2A, e aí a família 2A é dos alcalinos terrosos, no caso o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, são, em geral, elementos químicos que sempre estão no centro da estrutura. Da família 3A é a família do boro. O boro geralmente fica também no centro da estrutura. Da família 4A é o carbono. Da família 6A, o nitrogênio. Eles são colocados como átomos centrais da estrutura. De uma maneira, veja bem, a gente vai paulatinamente, tá, gente? Para a gente aprender até a gente chegar em toda a sequência para a gente fazer uma estrutura de Lewis com segurança. Mas a primeira coisa é lembrar de que nós precisamos fazer esse inventário. Fazer esse inventário significa que eu preciso olhar para a molécula tem um átomo de nitrogênio, o nitrogênio tem número de atômico igual a 7, eu faço a distribuição, né, em função do diagrama de Linus-Pauling. A partir desse diagrama de Linus-Pauling, eu vou encontrar onde que é a camada de valência. A camada de valência aqui é a camada N igual a 2, ou seja, você tem 5 elétrons, então, como a ligação covalente pressupõe uma interação entre elétrons de valência, eu vou contabilizar que os elétrons da camada de valência do nitrogênio igual a N igual a 2, no total de 5 elétrons, serão usados aqui para a gente poder construir a estrutura. Então, são 5 elétrons de valência, contabilizando 5 elétrons. O hidrogênio, você só tem um elétron na camada de valência. Acontece que eu tenho 3 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar pelo esse número de hidrogênios. E aí você vai ficar, ou vai resultar isto num total de 3 elétrons de hidrogênio, que somado com 5 elétrons oriundos do nitrogênio, eu vou ter a distribuição, ou que fazer a distribuição de 8 elétrons. Veja, fazer a distribuição dos 8 elétrons, você tem que lembrar o seguinte: nós precisamos fazer o compartilhamento de elétrons que fica entre os núcleos dos átomos que estão compartilhando esses elétrons. No compartilhamento, significa o mínimo. Veja que nesse momento eu não estou falando da situação ou de uma situação em que pode haver 2 ou 3 compartilhamentos de elétrons entre 2 átomos. Então, nós estamos considerando que vai existir, nesse momento, somente um compartilhamento de par de elétron,
E se vai haver um compartilhamento de par de elétron, então, veja, eu posso ter um compartilhamento aqui de par de elétrons do nitrogênio com hidrogênio, um compartilhamento de um par de elétrons do nitrogênio com esse hidrogênio, e outro compartilhamento deste par de elétrons do nitrogênio com este hidrogênio. Ainda me sobra um par de elétrons. Se você contar aqui, olha, 2, 4, 6, 8, eu tenho aqui um total de 8 elétrons distribuídos, e isso daqui, de uma maneira bastante simples, poderia ser considerada uma estrutura de Lewis. Veja, isso é uma maneira simples, hein? Eu estou falando que vai ter muitas. A gente vai incluindo as técnicas, vai ficar mais fácil de fazer a estrutura. Mas basicamente é isso. Você tem que contar elétrons e distribuir esses elétrons para ver o compartilhamento entre dois átomos. Por enquanto, tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Aí, veja, mais um exemplo para vocês, ainda exemplo simples, antes da gente entrar nas complicações. Como que a gente escreve a estrutura do amônio? O amônio é o cátion. É um cátion, né? É a situação da amônia que ganhou um próton, que absorveu aí um hidrogênio. Como que você faz para propor uma estrutura de Lewis? Novamente, tem nitrogênio e hidrogênio como átomos, então vamos fazer a distribuição eletrônica. Vamos encontrar o número de elétrons da camada de valência do nitrogênio, 5 elétrons de valência. O do hidrogênio é 1 elétron de valência. No nitrogênio são 5 elétrons de valência e nós temos um único átomo de nitrogênio, então nós temos como total 5 elétrons. No caso do hidrogênio, você tem apenas um elétron na camada de valência, então você tem apenas um elétron, que deve ser multiplicado por 4, porque eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então totalizando 4 elétrons. Além disso, nós precisamos fazer uma consideração. Veja, essa molécula, que é uma molécula iônica, é uma molécula catiônica, ou seja, é uma molécula com carga, essa molécula ela tem o sinal mais aqui. Esse mais significa que essa molécula perdeu um elétron. Então ela tinha um total de 9 elétrons, mas ela perdeu um elétron. Então eu tenho que levar em consideração todas essas informações para poder fazer o levantamento total do número de elétrons que você precisa distribuir na molécula. Então você tem aqui 8 elétrons. Desse total de 8 elétrons, você vai fazer a distribuição deles, ou seja, 8 elétrons, você tem que fazer a distribuição de pares de elétrons para poder ligar um átomo de hidrogênio ao átomo de nitrogênio. Veja, fiz a distribuição aqui dos 4 pares, temos aqui 8 elétrons. E a representação, que é muito semelhante ao que nós vimos na representação de um cátion atômico, deve-se colocar o colchete e o sinal de mais. Alguma dúvida nisso? Beleza. Aí, nós precisamos entender que existem situações que pode ocorrer mais de um compartilhamento. E essas situações, quando existe mais de um compartilhamento, são situações em que você encontrará na molécula ligações duplas ou ligações triplas dentro de uma molécula. Significa o seguinte: existem átomos, ou melhor dizendo, existe dupla de átomos que conseguem compartilhar não apenas um único par de elétrons, mas conseguem compartilhar um, dois ou três pares.
Aqui é um exemplo. E aí, essa situação do compartilhamento, como eu disse para vocês, esses compartilhamentos de um único par de elétrons são definidos como ligações simples. Quando nós temos duas ligações. Só um minutinho. Boa noite, Diego. Quando nós temos a situação do compartilhamento de dois pares. E a sua câmera tá ligada. Obrigado, gente. Quando nós temos duas ligações, dois pares de elétrons sendo compartilhados, eu vou ter uma ligação dupla. E quando nós temos uma situação do compartilhamento de três pares de elétrons, nós chamamos de ligações triplas. Vamos ver a situação aqui. Você tem aqui o átomo de carbono. Bem, você tem a ideia é fazer a estrutura do etileno, C2H4. Então você tem o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, como está aqui. O carbono tem um número atômico igual a 6. Né? Então você tem um S2, 2S2, 2P2. A camada de valência aqui é a N igual a 2. Então você tem um total de 4 elétrons no carbono. 4 elétrons, quantos carbonos você tem aqui? 2. Então são 4 elétrons vezes 2 átomos de carbono. Isso daí dá um total de 8 elétrons para serem distribuídos na molécula. Você tem 4 átomos de hidrogênio, só que um átomo de hidrogênio tem um número atômico igual a 1, ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. Um elétron na camada de valência, só que eu tenho 4 átomos de hidrogênio, são 4 elétrons. 8 mais 4 são 12 elétrons. E você está vendo que a molécula não tem qualquer tipo de carga. Então aqui eu não tenho nem que adicionar e nem que tirar elétrons. Eu preciso fazer a distribuição de 12 elétrons. Uma maneira que nós temos de fazer a distribuição de 12 elétrons, este risco, esta reta, é uma representação do compartilhamento de 2 elétrons. Então eu tenho onde o laser está, eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons, mais abaixo eu tenho outros 2 elétrons, 2 elétrons e 2 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. Veja que nós temos que o etileno é uma substância que tem uma ligação dupla e 4 ligações simples, identificando a ligação dupla como sendo o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, moçada? Buenas. Afinal, é o seguinte. Nós temos que olhar a molécula que nós precisamos construir. Nós precisamos ver quem são os átomos. Aqui você tem o átomo de carbono e de hidrogênio. Próximo, nós precisamos fazer a distribuição eletrônica. Você faz a distribuição eletrônica do carbono e do hidrogênio. O carbono, o número atômico é 6. Você faz a distribuição eletrônica, então eu tenho aqui um total de 4 elétrons na camada de valência, vezes 2 átomos de carbono, porque os carbonos estão aqui, ó, os 2 átomos. Isso aqui vai dar um total de 8 elétrons. Do hidrogênio, 1 elétron da camada de valência, multiplicando por 4 átomos de hidrogênio, vai dar 4 elétrons. 8 mais 4, 12 elétrons. Nós vamos fazer essa distribuição desses 12 elétrons. Veja, eu sei que ainda está vago quando eu falo de distribuição, daqui a pouco vocês vão entender. Mas eu tenho que fazer a distribuição desses elétrons de tal maneira que o compartilhamento de elétrons permita que eu una 2 átomos. Então veja, o carbono, eu coloquei 2 elétrons aqui, e esse risquinho indica a presença de dois elétrons ou um par de elétrons. Então eu coloquei 2 elétrons aqui porque eu estou compartilhando os 2 elétrons para unir o hidrogênio com o carbono. Aqui é a mesma coisa, para unir carbono com hidrogênio. Aqui eu coloquei 2 pares. Aonde está o laser é um par, mais para baixo eu tenho o segundo par. Aqui eu tenho um total de 4 elétrons. Aqui eu tenho mais 2 elétrons e mais 2 elétrons. Se você contabilizar,
2, 4, 6, 8, 10, 12, você distribuiu os 12 elétrons no etileno. Então, o etileno é uma molécula que apresenta entre os átomos, por exemplo, de carbono, o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Cada risquinho desse equivale a um par de elétrons ou a 2 elétrons. Cada risquinho representa 2 elétrons. Tudo bem, Patrícia? Alguma dúvida, moçada? Mas veja, nós podemos, veja bem, nós temos aqui o acetileno. Ah, mas é a mesma coisa, professor, não é não. Ó, aqui é C2H4. Agora eu estou vendo aqui o C2H2, o acetileno. Novamente você tem 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio. O carbono, você vai fazer a distribuição eletrônica. Você tem aqui, né, a camada de valência, que você identifica a camada de valência pelo número quântico principal, que é esse número aqui, e você tem aqui um total de 4 elétrons, e você vai multiplicar esse total de 4 elétrons pelo total de átomos. Tem 2 átomos, 8 elétrons. No caso de hidrogênio, você tem apenas um elétron na camada de valência. Esse um elétron da camada de valência, você vai multiplicar pelo total de átomos de hidrogênio na estrutura. Então você tem 2 átomos de hidrogênio. Isso vai resultar em 2 elétrons. 8 elétrons mais 2 elétrons dá um total de 10 elétrons. 10 elétrons. Olha só, tem que fazer a distribuição de 10 elétrons. E eu preciso unir todos esses átomos. Então eu vou colocar aqui, olha, um par que una hidrogênio com carbono, mais um par que una hidrogênio com carbono, e depois eu vou distribuir entre os átomos de carbono os demais pares de elétrons. Veja, 2, 4, 6. Cada risquinho equivale a 2 elétrons. 8 e 10. Então, este aqui é o acetileno. Veja, é uma molécula que apresenta 3 ligações. Ou seja, é um elemento que apresenta uma ligação tripla. Ok? Alguma dúvida nisso? Muito bem. Você, toda vez que nós tivermos que montar uma estrutura, nós precisamos, num primeiro momento, fazer o levantamento total de elétrons que nós temos que distribuir na estrutura para poder montá-la. Então, nós temos que verificar primeiro os átomos que estão aqui. Você tem o átomo de hidrogênio, o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio presentes aqui na estrutura. Nós vamos pegar o número atômico de cada um dos elementos químicos e vamos fazer a distribuição eletrônica. A ligação covalente, ela é formada a partir dos elétrons que estão na camada de valência. Então, por isso que a gente precisa identificar qual que é o número de elétrons que estão presentes na camada de valência. Então, nós temos aqui no carbono uma situação de 4 elétrons que estão na camada de valência, que multiplicando por 2 elétrons, porque veja bem, isso aqui são 4 elétrons para um carbono, mas você tem na molécula você tem 2 carbonos, então por isso que você multiplica vezes 2. Então 4 elétrons vezes 2 são 8 elétrons que você vai ter que distribuir entre estes átomos. E mais um átomo de hidrogênio que tem um elétron de valência, mas eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então eu vou multiplicando por 2, isso aí vai me dar 2 elétrons. Eu tenho que distribuir um total de 8 elétrons. A somatória são total de 10 elétrons, né? Como resultado da somatória dos elétrons provenientes do carbono com os elétrons provenientes do hidrogênio. Bem, distribuir esses elétrons significa, você tem que ter a ideia seguinte. Aqui em particular, a gente sabe que o acetileno tem 3 ligações. Então, nós temos que compartilhar elétrons para formar essas 3 ligações. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. E
eu vou distribuir mais elétrons para poder ligar o hidrogênio com o carbono e o hidrogênio com o carbono. Então, você tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Veja, cada risquinho tem 2 elétrons. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Ana, tudo bem? Então você tem uma. Deixa eu ver se mais alguém. Você tem uma situação de uma molécula que apresenta 3 ligações. É uma molécula que apresenta ligação tripla. Mas veja, fica fácil se eu chegar para você e falar que essa molécula tem ligação tripla. Mas eu confesso para vocês que se eu não falar isso, pode dar um embaraço na cabeça de vocês. Embora você tenha que distribuir 10 elétrons, se você coloca um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui, você vai ficar pensando, você poderia até colocar um par somente no carbono. Você vai ficar pensando, e agora? Eu vou colocar os outros aonde? Fatalmente você iria colocar aqui no meio. Né? Porque o carbono com o hidrogênio não dá para colocar mais elétrons para serem compartilhados aqui. Ah, por que não dá? Por causa disso. Por causa disso, que é essas estruturas de Lewis, elas foram, todas elas, baseadas ou construídas com base na regra do octeto. Veja, nós estamos fazendo a união de átomos. Segundo o Lewis, os átomos tendem a se organizar, a se rearranjar, buscando a configuração do gás nobre. E os gases nobres apresentam a sua camada de valência preenchida com 8 elétrons. Desculpe se eu falei átomos. Né? Eles buscam preencher sua camada de valência com 8 elétrons. Então, esses átomos que estão envolvidos nas ligações químicas, eles tendem, então, a interagir entre si, buscando o quê? Buscando atingir um número de elétrons total, ou seja, o número de elétrons que vão estar em torno dele, atingiu o número 8. Com a exceção, né, de que hélio, nós sabemos que hélio só possui 2 elétrons, então hidrogênio, não há como o hidrogênio ter 8 elétrons na sua camada de valência, porque o hidrogênio faz apenas ligações, ou ele possui o seu orbital com 2 elétrons, ele tem um elétron, e para se ligar com outro elétron, ele compartilha os seus elétrons, e você vai ter um compartilhamento de 2 elétrons, como a gente mostrou aqui. Então, o hidrogênio não tem como ficar fazendo aqui uma ligação dupla, tripla. Ah, por quê? Porque essa situação faz com que, no compartilhamento, esse hidrogênio fique com 2 elétrons e esse hidrogênio fique com 2 elétrons. Isto é a regra do octeto, com uma vírgula. Na verdade, é uma regra do octeto, com a exceção de que existem elementos químicos que buscam atingir a configuração de um gás nobre com 2 elétrons, que é o hélio. Você tem aqui o flúor. Veja, o flúor está compartilhando um elétron. Por que o flúor não compartilha mais? Porque à medida em que você tem o compartilhamento de um elétron, todos os átomos do flúor vão ficar com 8 elétrons. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Se você olhar para o cloro, é a mesma coisa. Né? O cloro está compartilhando um par de elétrons, mas a hora que esses cloros, os átomos de cloro estão compartilhando esses elétrons, e eu for contar o número de átomos em torno de o número de elétrons em torno de cada átomo, necessariamente cada átomo precisa contar no final 8 elétrons, exceto aqueles que têm configurações do hélio, que seriam 2 elétrons. Então você veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Aí você vai falar assim, professor, mas o senhor nessa conta, o senhor está contando 2 vezes. Você contou 2 vezes esse elétron e 2 vezes esse elétron. É verdade. É isso mesmo. Ah, mas por que eu estou contando 2 vezes esses 2 elétrons? Porque eles estão sendo compartilhados por ambos os 2 átomos. A mesma coisa aqui. Oxigênio.
1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ah, que 6 elétrons são esses, gente? São os 6 elétrons da camada de valência do oxigênio. 7, 8. E esses 2 elétrons vieram de onde? Da camada de valência do enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Veja, o enxofre aqui, ele ainda doa 2 elétrons de uma vez. Pode acontecer isso também. Mas se você contabilizar do enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, novamente, nós estamos tendo aqui um compartilhamento de elétrons entre 3 átomos, onde entre 2 átomos existe um compartilhamento, né, de 2 pares, e aqui você só tem um compartilhamento de um par, e os outros pares que não estão compartilhados são pares isolados que nós falamos. Alguma dúvida nessa parte? Muito bem. Caminhemos. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Ah, sim. Então, se essa regra do octeto vale, como que eu posso tirar uma ideia de quantas ligações um átomo pode fazer? Porque do jeito que eu estava falando para vocês, fica muito vago. Olha, você conta o total de elétrons, você vai lá e distribui os elétrons, sabendo que você tem que, para unir dois átomos, você precisa pelo menos de uma ligação simples, ou seja, de um compartilhamento de um par de elétrons. Aqui eu estou mostrando a molécula de CH4. CH4, metano. Veja, eu tenho um átomo de carbono se ligando a 4 átomos de hidrogênio. Mas como eu sei que ele pode fazer 4 ligações? Por causa da regra do octeto. A hora que você faz a distribuição eletrônica do número atômico do carbono, você vai ver que o carbono tem 4 elétrons da camada de valência. Como as interações das ligações covalentes, né? Este modelo considera que as ligações acontecem com os elétrons mais externos da camada de valência. O carbono tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4 elétrons para poder para ficar com uma configuração de um gás nobre. Então ele pode fazer 4 ligações, está aqui. Compartilha os 4 elétrons dele com 4 átomos de hidrogênio e no total ele acaba ficando com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. Amônia, que a gente viu lá. Nitrogênio possui 5 pares de elétrons da camada de valência. 5. Se ele possui 5 elétrons e ele está querendo atingir 8 elétrons, ele pode fazer 3 ligações. Está aqui, olha. 1, 2, 3, onde cada ligação tem um par de elétrons. E o outro par de elétrons está aqui que a gente não está vendo. Né? Porque o nitrogênio, se você somar aqui, tem 2, 4, 6, vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Alguma dúvida nisso, por enquanto? Ainda não acabou não, sabe? Tem muita coisa, a gente está começando ainda. Tudo bem. Vamos avançar aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar, a regra do octeto é essa que eu falei para vocês. Você vai, olha para o átomo, verifica a quantidade de átomos que estão na camada de valência e você tem uma perspectiva de quantas ligações ele pode fazer. Veja, pega um exemplo dessa molécula que é o pentacloreto de fósforo. Se nós mantivermos, né, a nossa rotina aqui, a primeira coisa você tem que pegar o total de elétrons a serem distribuídos. Então você pega aqui os átomos envolvidos, que é o fósforo e o cloro. Os fósforos têm Z ou número atômico igual a 15. Você faz a distribuição eletrônica, você vai ver que a camada de valência é o N igual a 3, com 5 elétrons. E você só tem um átomo de fósforo, então você vai ter 5 elétrons. O cloro você tem o número atômico 17, também vai ter camada de valência no N igual a 3, com 7 elétrons.
Só que o cloro tem 5 átomos de cloro. Então são 5 elétrons que estão presentes num átomo de cloro, mas na molécula existem 5 átomos de cloro. Então nós temos que multiplicar 7 vezes 5. Nesse total você vai ter 35 elétrons. 35 mais 5, 40 elétrons. Lembrando de olhar se a molécula tem carga ou não. Se a molécula tiver carga positiva, você tem que tirar, dependendo da carga, se for mais 2, mais 1 ou mais 3, o total de carga do sinal que estiver na molécula, você vai ter que tirar os elétrons. Se for positivo. Se for negativo, significa que você está adicionando elétrons. E aí nós vamos ter que adicionar. Se for menos 1, é 1 elétron. Se for menos 2, é 2 elétrons e assim diante. Mas olha só, gente, como que são as coisas. Se a regra do octeto funcionasse, o fósforo tem 5 elétrons. O fósforo poderia fazer 3 ligações. Mas o fósforo faz 5 ligações. 5 ligações. E o que está acontecendo, né? O que a gente pode falar do fósforo? E nós vamos ver isso daí um pouquinho mais para frente para poder explicar essa situação. Ou seja, a regra do octeto não funciona para todas as moléculas. Não funciona para a maioria, mas tem suas exceções. Essa aqui é uma molécula típica que é utilizada por muitos professores para poder explicar. Veja, o fósforo, você está percebendo que o fósforo está com mais elétrons. Olha, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele está com uma quantidade de elétrons superior à quantidade de elétrons que você encontra nas camadas de valência dos gases nobres, que são gases que têm uma maior estabilidade. Mas se você contabilizar o número de elétrons em torno do cloro, 2, 4, 6, 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Percebo que o cloro, todos os átomos de cloro têm 8 elétrons. A diferença aqui é o fósforo. Ah, mas por que o fósforo faz isso? Porque o fósforo tem a possibilidade dele sofrer uma expansão, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, isso aqui é só uma informação. Não vai ser hoje que a gente vai ver isso, eu acredito que não é hoje. Mas ele sofre uma expansão da sua camada de valência, ou seja, ele sai, todas essas camadas que possuem orbitais S e P preenchidos. Ou seja, eles preencheram aqui do fósforo, porque cada cloro tem 7 elétrons. Então você acaba preenchendo aqui, ó, aqui tem a possibilidade de entrar mais 3 elétrons. Né? E preencheu, ainda pode entrar mais elétrons. Se ele tem um orbital que pode ser preenchido, um orbital D, nós vamos preencher esse orbital também, que é o que aconteceu com o átomo de fósforo. Então, novamente, você tem aqui um orbital P, o orbital P cabe 6 elétrons, nós temos 3 elétrons, isso indicaria que o fósforo poderia fazer 3 ligações. Mas acontece que eu tenho uma quantidade muito maior de elétrons com esses 5 átomos de cloro. Como que nós fazemos então para distribuir mais elétrons? Nós temos que ocupar outros orbitais dessa camada 3. Existem outros orbitais? Existem os orbitais D. E aí nós vamos colocar esses elétrons nos orbitais D, então nós estamos expandindo a camada de valência. Expandindo significa que nós estamos ocupando outra camada, nós estamos aumentando o número de elétrons possíveis da camada de valência do fósforo. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Você tem alguma dúvida, Adriel? Olha só, Lucas. A maneira mais... Quando o Lewis ele desenhou esse modelo para poder fazer as estruturas,
Ele se baseou na característica que os átomos têm de buscar atingir uma configuração eletrônica dos gases nobres. E os gases nobres, os elétrons de valência, em geral, esses gases nobres atingem ou possuem 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons. Como eles possuem 8 elétrons na camada de valência, a ideia, então, é que olhando para a regra do octeto, quando a gente faz a estrutura de Lewis, você, ao fazer a distribuição eletrônica, você percebe que o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência, mas um orbital que está vazio já possui 3 elétrons. Esse orbital, essa situação que eu estou apontando, permitiria ao fósforo fazer apenas 3 ligações. Mas o fósforo faz 5 ligações. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, isso a gente vai ver, não é agora, é um pouco mais para frente, nós vemos, o que acontece com o fósforo é um processo que chama de hibridização, mas nem precisa guardar esse nome porque a gente vai ver para frente, mas é um processo de expansão da camada de valência dele. Expansão significa, imagine que ela ficou mais gordinha, tá entendendo? Ficou mais gordinha porque nós estamos ocupando um outro subnível da camada 3. Apenas esse subnível 3P não é suficiente. Então nós precisamos ocupar. Isso só acontece quando o subnível S e P são preenchidos. E isso quando é possível, né? Quando você tem átomos que permitem isso. Essa expansão. Ou seja, tem orbitais D vazios para serem preenchidos. A camada 3, ou a camada de valência 3, possui um orbital 3D de dado. Então a gente começa a ocupar esses orbitais 3D para poder acomodar esses 40 elétrons. Tudo bem aí? Não é outra camada. Nós estamos, na verdade, deixando mais gordinha a camada de valência. Nós estamos ocupando um outro subnível e não outra camada. Tudo bem aí? Entendeu, André? Beleza. Mas olha só, se eu ficasse só nisso aqui, para você construir uma estrutura de Lewis, que você não sabe se vai ter ligação simples, se vai ter ligação dupla, se o átomo central pode expandir ou não, vocês concordam comigo que ia ficar complicado para você construir uma estrutura de Lewis? Concorda comigo? Porque como que você vai construir uma estrutura de Lewis se você não consegue? Você entendendo? Saber se tem átomo, se o átomo expande, fica complicado isso. Então a gente precisa se cercar de algumas ferramentas. Nós precisamos nos cercar de algumas ferramentas para tornar a formação das estruturas de Lie mais fáceis, porque senão vira um inferno. Então, veja bem. Aqui eu vou. Olha só, outra questão que foge à regra do octeto. Trifluoreto de boro. Então, veja bem. Você tem aqui o BF3. Vai fazer a distribuição eletrônica dos elétrons desses átomos. O boro tem Z igual a 5. Você faz a distribuição eletrônica. 3 elétrons na camada de valência. Só tem um átomo de boro. Ó. Então você vai ficar com 3 elétrons oriundos do boro. Você tem o flúor, que tem essa distribuição eletrônica, que tem 7 elétrons na camada de valência. São 7 elétrons vezes 3 átomos de flúor, totalizando 21 elétrons. A molécula não tem carga. Então 21 mais 3 são 24 elétrons que você tem que distribuir na molécula. Veja. Se você olhar aqui no flúor, o flúor tem 5 elétrons no orbital P. Ele pode receber um elétron. Então ele pode fazer uma ligação química. Se você olhar o boro, ele poderia fazer 5 ligações químicas. Mas o boro faz
3 ligações químicas. E aí você fala, mas por que isso acontece? Você está entendendo? Porque, assim, porque eu vou falar para você, a regra do octeto ela não consegue essa visão que o Lewis, né, teve, que foi boa, ele conseguiu explicar as estruturas químicas de muitas moléculas, mas outras ele não conseguiu. Por quê? Porque tem moléculas que apresentam a camada de valência expandida, que é o caso do pentacloreto de fósforo, mas existem moléculas cuja camada de valência ela é reprimida. Reprimida, que eu estou falando para você, é o seguinte: o átomo consegue existir, né, essa situação, ele consegue fazer ligações e permanecer numa certa estabilidade sem estar com a camada de valência com 8 elétrons. Ah, mas por que acontece isso? Porque existe um negócio que nós não vamos ver agora, nós vamos ver um pouquinho para frente, nesse tópico, mas está um pouco para frente, que se chama hibridização dos orbitais atômicos. Mas não é agora. Né? Por agora, o que cabe a gente entender é o seguinte: a regra do octeto, que foi desenvolvida por esse cidadão, ela funciona para grande parte das moléculas, mas tem moléculas que não funcionam, porque pela regra do octeto nós temos que compartilhar átomos cujo objetivo deles é atingir 8 elétrons na camada de valência. E nós vimos aqui que tem átomos que ficam com 10 elétrons e tem outros que ficam com menos elétrons, 6 elétrons. Tudo bem? Tudo bem, gente? Até agora? Muito bem. Então, assim, eu preciso passar a informação para vocês. Então, vamos começar aqui com essa estrutura, que a gente não sabe a hidrazina, como que é a estrutura dela. E eu vou tornar um pouquinho mais complexo, para vocês sentirem a complexidade, para daí eu passar para vocês, passo a passo, qual que é a metodologia. A primeira, já disse para vocês, é identificar essa configuração eletrônica. Você tem 2 átomos de nitrogênio, 4 átomos de hidrogênio. Então você tem o átomo de nitrogênio com o número atômico A7. Então você tem aqui uma distribuição eletrônica, né? Um S2, 2S2, 2P3, um total de 5 elétrons na camada de valência. Só que você tem 2 átomos de nitrogênio. Então 5 elétrons com mais 2 átomos de nitrogênio dão 10 elétrons. Você tem aqui o átomo de hidrogênio, aqui você tem 4 átomos na molécula. Então, veja, um átomo de hidrogênio tem essa distribuição eletrônica. Um elétron na camada de valência. Um elétron multiplicado por 4 átomos são 4 elétrons. O total de 4 átomos provenientes do hidrogênio com 10 elétrons. Meu Deus, não é átomos, são elétrons. A somatória de 4 elétrons provenientes do átomo de hidrogênio com 10 elétrons provenientes do nitrogênio totalizam 14 elétrons a serem distribuídos. 14. Bem, 14 elétrons, lembrando o seguinte: o nitrogênio, se você olhasse aqui pela regra do octeto, o nitrogênio poderia fazer 3 ligações. Mas vamos voltar àquela ideia. Você vai fazer a distribuição eletrônica entre os átomos, de tal maneira a buscar que os átomos fiquem com 8 elétrons. 8 elétrons. Lembrando que o hidrogênio não vai poder fazer ligações para ter um total de 8 elétrons. O hidrogênio vai buscar uma configuração do hélio. E além da gente buscar essa configuração, né, da estrutura das moléculas, de tal maneira que os átomos tenham 8 elétrons, nós, assim, estamos aqui observando que o nitrogênio poderia fazer 3 ligações. Ah, mas por que você está falando 3 ligações? Por causa que eu tenho possibilidade de colocar mais 3 elétrons aqui. Bem, essas estruturas são possíveis. Veja bem, né? Veja bem. São todas elas são possíveis. Olha só, vamos contar aqui. Ó. Olhando para o nitrogênio primeiro. 2, 4, 6, 8 elétrons. Vamos olhar para esse aqui. 2, 4, 6, 8 elétrons. Vamos olhar para o hidrogênio.
olha, você tem aqui 2 elétrons, o hidrogênio, ele né, conseguiu a estabilidade com esses 2 elétrons, porque o hélio possui 2 elétrons. Esse hidrogênio tem 2 elétrons, esse hidrogênio tem 2 elétrons e esse hidrogênio tem 2 elétrons. Essa molécula, que é semelhante a essa, apenas a gente mudou o compartilhamento dos elétrons, poderia ser possível também. É a mesma situação. Todos os hidrogênios estão com 2 elétrons e todos os nitrogênios estão com 8 elétrons. E veja que eu tenho um par de elétrons compartilhado entre os átomos de nitrogênio. Você tem em cada hidrogênio um par de elétrons não compartilhado. Você tem essa outra situação, né, que é muito semelhante a essas outras duas, apenas, novamente, são os elétrons que estão sendo compartilhados. E você tem essa outra situação, em que o nitrogênio aqui está fazendo 4 ligações. Mas veja bem, ele mantém a questão da regra do octeto. Olhando para esse átomo de nitrogênio, 2, 4, 6, 8 elétrons. Olhando para esse nitrogênio, 2, 4, 6, 8 elétrons. E olhando para os hidrogênios, esse hidrogênio tem 2 elétrons, esse hidrogênio tem 2 elétrons, esse tem 2 elétrons, esse tem 2 elétrons. E aí a pergunta é o seguinte: qual a melhor estrutura de Lewis da hidrazina? Vocês percebem aí o pepino? Percebem aí o pepino? Como que você vai descobrir agora qual das duas? Se a gente não. Veja bem, se eu não passo as informações necessárias para que vocês possam construir uma estrutura com segurança, qualquer uma dessas que vocês fizessem estava correta. Mas tem uma primeira explicação que nós precisamos saber para balizar a escolha nossa. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é a definição do que é carga formal. Antes de falar nisso, vocês estão entendendo aí aonde mora o problema? Entenderam? Então eu vou passar para vocês, começar a passar para vocês agora. São poucas definições, mas são definições importantes, para que vocês possam entender como poder descobrir ou como escolher uma estrutura mais adequada. A primeira definição é do que vem a ser carga formal. Então, carga formal, por definição, é a carga que um átomo teria se todos os pares de elétrons fossem compartilhados por igual. Então, eu vou considerar a carga formal como sendo a carga que um átomo teria se todos os seus elétrons estivessem sendo compartilhados. É isso. Como se todas as ligações que ele tem, né, todos os elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão compartilhados igualmente entre os dois átomos. Significa o seguinte: se você olha, por exemplo, aqui entre o nitrogênio e o hidrogênio, esses pares de elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão exatamente no meio, né, da distância entre o nitrogênio e o hidrogênio. Mas isso não é a realidade. Por que não é a realidade? Porque o nitrogênio é um átomo mais eletronegativo. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de ligações químicas. E fatalmente, este par de elétrons vai estar mais próximo do nitrogênio do que do hidrogênio. Nós não estamos levando em consideração isso aqui. Nós estamos levando em consideração que todos os elétrons compartilhados, ou pares de elétrons, estão sendo compartilhados de forma igual. Como que se faz o cálculo, né, desta carga formal? Nós pegamos o número de elétrons do do átomo que está presente na camada de valência e nós vamos subtrair de uma somatória, que é a somatória dos elétrons isolados, dos elétrons que estão livres, que não estão compartilhados, e pela metade do número de elétrons que estão sendo compartilhados. Novamente, a gente vai pegar o número de elétrons, a gente já vai fazer aí um exercício.
Nós vamos pegar o número de elétrons que estão, que são na camada de valência do átomo e subtrair uma somatória. Nessa somatória você tem o L representa o número de elétrons isolados e o B representa o número de elétrons compartilhados dividido por 2. Tudo bem, gente? Até aí? Muito bem. Essa questão, gente, esse valor da carga formal, ele pode ser valores positivos, negativos, mas a ideia é que quanto mais próximo esta carga estiver de zero, melhor. Átomos que têm cargas formais igual a zero são átomos cuja não existe, vamos dizer assim, uma distribuição da carga eletrônica ou uma alteração do equilíbrio da distribuição de carga eletrônica daquele átomo. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você tem uma situação de carga formal que seja positiva, por exemplo, é um indicativo que esse átomo está perdendo carga eletrônica, está perdendo elétrons. É um indicativo de perda de elétrons. Ou seja, é uma atribuição que o elétron está deixando aquele átomo, ou seja, aquele átomo está perdendo elétrons dentro da estrutura molecular. Quando você tem uma carga formal que é negativa, significa que o átomo que tem carga formal negativa, esse átomo está com a tendência na molécula de ganhar elétrons. Então, na molécula, o átomo ele seria um ponto de concentração de elétrons. Então, a ideia é que quanto mais próximos de zeros e a somatória das cargas formais de todos os átomos dê próximo de zero, porque isso daí indica uma maior estabilidade da estrutura química. Nós já vamos fazer, vocês vão entender. Então, essa carga formal, ela pode, como está dizendo aqui, pode ser utilizada para predizer o arranjo, eu já disse. Quanto mais próximo de zero, maior indicativo de que o arranjo desses átomos são mais estáveis. Né? E toda vez que você tiver essa carga positiva ou negativa, é um indicativo de redistribuição de elétrons. Então, o que eu estou chamando dessa questão de redistribuição de elétrons? Lembrando aqui essa questão da hidrazina. Nós fizemos a distribuição, né? Vimos aqui o número de átomos, nós fizemos a distribuição eletrônica, nós fizemos a atribuição aqui do número de elétrons da camada de valência do nitrogênio, vezes o número de nitrogênio que está na molécula. Encontramos o número de elétrons que o nitrogênio contribui para a molécula, o número de hidrogênios que o hidrogênio ou os hidrogênios contribuem. E você tem aqui uma estrutura que tem 14 elétrons. E aí a gente construiu essas 4 estruturas de Lewis, das quais a gente não sabe qual que é a melhor. Essa aqui é a fórmula da carga formal. Eu vou mirar nesse nitrogênio aqui, para a gente fazer a primeira conta. Quando eu olho para esse primeiro nitrogênio, a gente percebe o seguinte. Qual que é o total do número... Porque o V é o número de elétrons que estão na camada de valência. O número de elétrons que está na camada de valência são 5. Então, está aqui, 5. Menos o número de elétrons que estão na camada... que estão livres no nitrogênio. Esse elétron não está livre. Esse não está livre. Estes não estão livres. Esses estão livres. Então, eu tenho 2 elétrons livres. Mais meio de B. B é o número de elétrons que estão ligados. Número de elétrons total. 2 elétrons. Com mais 2, 4. Com mais 2, 6. 6 elétrons. Vou fazer a conta. Isso aqui vai me dar 0. Então, a carga formal desse nitrogênio é 0. Tudo bem? Olha só. Vamos olhar para esse hidrogênio. Vamos olhar para esse hidrogênio. O hidrogênio tem quantos elétrons na camada de valência?
1 elétron. Então, esse V é igual a 1. Menos número de elétrons livres. Está aqui o número de elétrons livres. Tem número de elétrons livres aqui? Não tem nenhum elétron livre. Então, 0. Mais meio do número de elétrons ligados. 2 elétrons ligados. Está aqui 2 elétrons ligados. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 0. Então, a carga formal desse hidrogênio é 0. E você vai fazer isso daí para todos. Né? Você vai fazer isso para todos os átomos. Vamos fazer para esse aqui, ó. Vamos fazer para esse. Então, a gente vai fazer para esse aqui, ó. Esse nitrogênio. Então, veja. A carga formal... Calma aí, vamos devagarzinho aqui. Estou aprendendo ainda a escrever. A carga formal... Deixa eu fazer um negócio aqui. Um momento, please. Carga formal do nitrogênio. Carga formal do nitrogênio vai ser igual número de elétrons de valência. Número de elétrons de valência é o que está na valência do nitrogênio. São 5 elétrons. 5 elétrons. 5 elétrons. Menos... Vamos abrir aqui. Não consigo fazer o parênteses. Vou fazer colchete mesmo. Menos número de elétrons livres. Aqui eu tenho 2 elétrons com mais 2 elétrons. 4 elétrons. Mais 1 meio. Mais 1 meio do número de elétrons ligados. O número de elétrons ligados, 2, 4 elétrons. Ora, isso aqui eu não sei quanto que vai dar, vamos ver. Nós temos metade de 4 são 2, com mais 4, 6. 5 menos 6 dá menos 1. Então aqui o resultado significa que vai ser menos 1. Então esse nitrogênio aqui tem uma carga formal igual a menos 1. Vamos verificar este nitrogênio aqui, ó. Este. Então, novamente, carga formal do nitrogênio. Carga formal do nitrogênio. Segundo nitrogênio. Vai ser igual número de elétrons na camada de valência, 5 elétrons. Menos número de elétrons não ligados, livres. Tem algum elétron livre aqui? Não tem. Aqui nesse aqui, no outro nitrogênio tinha 2 aqui, pares. Nesse aqui não tem. Então, aqui 0. Mais 1 meio do número de elétrons compartilhados. 2, 4, 6, 8 elétrons. Se nós fizermos a conta aqui, 8 dividido por 2 são 4. 5 menos 4 é igual a mais 1. Então, esse nitrogênio aqui, ele tem uma carga formal mais 1. Se vocês fizerem do hidrogênio, vamos fazer desse hidrogênio aqui, ó. Carga formal do hidrogênio. O V do hidrogênio é 1. Vamos colocar aqui, ó, carga formal desse hidrogênio.
Carga formal do hidrogênio. Vai ser igual a 1, que é o número de elétrons da camada de valência, mais número de elétrons livres. Aqui você não tem no hidrogênio elétrons livres, né? Deixa eu fazer aqui. 0 mais meio de número de elétrons compartilhados. Tem 2 elétrons compartilhados. Vou fechar aqui. E aí a conta vai ser o seguinte. 2 dividido por 2 é 1. Opa, aqui não é mais, é menos. Espera aí. Menos. 2 dividido por 2 é 1. 1 menos 1, 0. Então, aqui, a carga formal desse hidrogênio é 0. E nós vamos, se você fizer a conta, você vai ver que esse hidrogênio é 0, esse hidrogênio é 0, esse hidrogênio é 0. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, gente, nessa conta? Eu não acabei o raciocínio, estou perguntando se vocês estão com dúvida na conta. Muito bem. Aí, veja bem. Tudo bem, então eu tenho que fazer, eu tenho 4 estruturas, eu preciso fazer, essa determinação do número da carga formal de todos os átomos. Então agora eu vou apagar isso aqui para tirar um pouco essa, porque eu vou passar aqui uma continuação, a gente vai fazer todas essas contas, eu vou mostrar os resultados para vocês, para a gente poder continuar, aqui o raciocínio. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Eu estou terminando aqui. Então, se nós fizermos todas essas contas da carga formal, nós vamos ter este resultado aí que vocês estão vendo. Deixa eu só limpar aqui. Todas as contas da carga formal desses átomos estão aí. E, novamente, paira sobre a gente a pergunta: qual a melhor estrutura a ser utilizada? Eu havia falado para vocês que a melhor estrutura a ser utilizada é aquela que apresenta uma carga formal, e aí uma carga formal total mais próxima de 0. Todas elas, se você somar, vai ser igual a 0, inclusive aqui. Mas aqui você tem uma distribuição, mas aqui você tem uma distribuição, uma redistribuição de elétrons, de tal maneira que tem elétrons que está saindo, desculpa, né? Esse mais aqui, ó, né? Esse mais aqui é do nitrogênio, tá? Não é do hidrogênio, não. Essa setinha não está num bom lugar aqui. Deixa eu, só para, como, não, deixa quieto. Opa, calma. Como nós temos este hidrogênio com uma carga formal mais 1 e esse hidrogênio com uma carga formal menos 1, significa que está tendo um movimento de elétrons nesses 2 nitrogênios. Isso dá uma menor estabilidade para essa estrutura em relação a qualquer uma dessas 3, onde todas as cargas formais são 0. Então, aqui eu já estou te dando uma possibilidade de você fazer uma escolha. Qual a melhor estrutura? Aquela cujas cargas formais estiverem mais próximas de 0. E aquelas que estão mais próximas de 0 são justamente estas
3 estruturas. Qualquer uma dessas 3 que vocês escolhessem estaria correta. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Muito bem. Então, mas olha, ainda assim, existe um método, uma continuação, chamado de método de Clark, que é uma ferramenta poderosa, que auxilia muito a gente. Que nós continuamos, né, assim, o raciocínio. A ideia, novamente, continua sendo efetuar a contagem de elétrons. Nós fizemos aqui a contagem de elétrons, fazemos a distribuição eletrônica, né? Vamos ver o número de elétrons que estão na camada de valência. São 5 elétrons, tem 2 átomos de nitrogênio. Isso daí equivale a uma contribuição de 10 elétrons de valência, ou na valência desta molécula, porque são os 10 elétrons que são provenientes dos 2 átomos de nitrogênio. Aqui você tem 4 elétrons provenientes do átomo de hidrogênio, é um total de 14 elétrons. E isso a gente já tinha visto no outro. O método de Clark está baseado na utilização desta equação. Nós vamos fazer uso dessa equação. O que é essa equação? 6y mais 2. Ela se baliza em que nós vamos multiplicar por 6 o número de átomos da estrutura, menos ou desconsiderando, olha só o que eu estou falando, desconsiderando os átomos de hidrogênio. Se você olhar aqui nessa molécula, nós temos para esse número y, o y vai ser 2. Por quê? Eu vou contar apenas os átomos, ou o número de átomos que estão na estrutura, menos os átomos de hidrogênio. Então, 6 vezes 2 são 12, com mais 2 são 14. Então, esse aqui é o número de Clark, número 14. E daí nós vamos comparar este número de elétrons da nossa contagem de elétrons da molécula com esse número de Clark. Se esses dois números, o número de elétrons, for igual ao número de Clark, isso é um indicativo de que todos os átomos no agregado, ou seja, todos os átomos que estão sendo organizados, eles seguirão a regra do octeto e não a ligação múltipla. Olha, isso é uma ferramenta poderosa, ou seja, você está fazendo uma conta que vai permitir você verificar que todos os átomos estão seguindo a regra do octeto e, além disso, não vai ter ligação múltipla. Tudo bem, gente? Posso. Nós temos, além da possibilidade da gente usar a carga formal, tem uma outra possibilidade de usar o método de Clark. O método de Clark está baseado na comparação do número de elétrons, que é proveniente, os que são provenientes das camadas de valência dos átomos que estão, né, na molécula, fazem parte da molécula, da camada de valência, né? Então, baseado no número de elétrons da camada de valência dos átomos que constituem a molécula. Então, vamos comparar esse número de elétrons provenientes dos átomos, né, que constituem a molécula, com o número de Clark. O que é o número de Clark? Ele é obtido a partir desta equação. 6y mais 2. O que é o y? Y é o número de átomos que estão presentes na molécula, o total de átomos, excetuando-se o número de átomos de hidrogênio. Se eu somasse todos os átomos aqui, eu teria 6 átomos, 4 de hidrogênio mais 2 de nitrogênio. Mas pelo método de Clark, eu só levo em consideração todos os átomos menos o hidrogênio. Então, eu vou levar em consideração somente 2 átomos. Então, 6. Só um minutinho aqui. Se eu pegar aqui, olha, 6 vezes o Y é o número de átomos que está na molécula menos o átomo de hidrogênio. Então, eu tenho lá 2 moléculas. Então, vezes 2. Aí, isso aqui eu vou ter que fazer uma conta aqui. Mais 2. Essa conta aqui vai dar
no total 14 elétrons. Desculpe, 14 elétrons. Vai dar o número 14, que esse número aqui não tem nada a ver com esse aqui, tá? Esse número, que é o número de Clark, não tem nada a ver com esse aqui. Nós vamos comparar esses dois números, o número de elétrons com o número de Clark. Se esses dois números, o número de elétrons, for igual ao número de Clark, isso é um indicativo que todos os átomos do agregado, ou quando eu falo agregado, na verdade é o conglomerado de átomos aqui da molécula. Ele está falando assim, que todos os átomos aqui da hidrazina obedecem à regra do octeto e não há ligação múltipla. Veja, falar que obedece à ligação do octeto é a mesma coisa que é o seguinte. Se você somar aqui, veja, aqui você tem a distribuição. A primeira coisa, depois de a gente fazer isso, a gente concluiu que todos os átomos vão seguir a regra do octeto, ou seja, significa que todos os átomos, se você contar os átomos em torno aqui do núcleo, contar os elétrons, né, os átomos. Se você contar os elétrons em torno dos átomos, se você contar os elétrons em torno dos átomos, eles vão seguir a regra do octeto, ou seja, eles têm que ter o número de elétrons igual a 8, que é o número de elétrons do gás nobre, excetuando-se o hidrogênio, que vai atingir um número de elétrons baseado no número do hélio. Então a sequência é a seguinte, é escolher o átomo central. Aqui não tem como ser átomo central, porque aqui o átomo central são dois átomos, é o átomo de nitrogênio. E eu coloquei aqui uma ligação simples só neles. Mas por que eu coloquei só uma ligação e não podia colocar outras? Porque a equação do Clark, ou seja, o método de Clark, já está me falando que não vai ter ligação múltipla. Se não vai ter ligação múltipla, desculpe, se não vai ter ligação múltipla, não preciso colocar aqui dois pares, é um par só, é uma ligação simples. Muito bem. Aí eu tenho que distribuir os átomos de hidrogênio. Eu distribuí aqui os átomos de hidrogênio. Veja, eu tenho que distribuir um total de 14 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 14 elétrons. Eu poderia fazer essa distribuição dos hidrogênios dessas três maneiras. Ou eu poderia fazer assim também. Dessa maneira aqui, olha. Poderia fazer dessa maneira. Aí, qual das quatro que eu vou escolher? Vou calcular a carga formal. E vou poder, através da carga formal, definir quais das quatro estruturas são mais viáveis. Aquela que tiver cargas formais na somatória. Quanto maior for o número de zeros aqui, mais estável a molécula. Resumindo, para você vai construir uma estrutura de Lewis, é necessário primeiro fazer a distribuição eletrônica, para achar o número total de elétrons que estão na molécula. Depois, calcular o número de Clark para verificar se existe ou não ligações duplas. Veja que aqui não. Eu vou depois mostrar mais dois exemplos para vocês, né? Cujo número de Clark não vai ser igual ao número de elétrons, mas isso é daqui a pouco, depois do intervalo. Nesse caso, elas são iguais. Quando elas forem iguais, quando esses números de elétrons forem iguais ao número de Clark, significa que não tem ligação dupla. Então, se não tem ligação dupla, eu vou fazer uma ligação simples só aqui nos átomos de hidrogênio e vou distribuir os hidrogênios. Distribuir os hidrogênios, você vai distribuir do jeito que você quer. Aqui eu estou dando 4 situações de distribuição de hidrogênio. Se você conseguir fazer 4 distribuições, você faz o cálculo da carga formal em todos os átomos e verifica quais delas, ou quais da estrutura que você montou, que tem menos números com cargas. Se você tiver todos eles com cargas, você vai observar quais deles têm as menores cargas, porque aqui poderia ser mais 2 e aqui menos 2, poderia ser mais 3 e aqui menos 2 e assim por diante. Entenderam aí, gente? Eu vou repetir isso daí de novo, porque eu vou fazer mais dois exemplos. Tudo bem? Eu vou dar aqui uma pausada agora. Vou dar uns 15 minutos para vocês aí.
Então, 10, 18, 10 e 18, 10 e por lá por 10 e 20, pouquinho, 10 e 22, a gente começa, tá bom? 10 e 22, 10 e 23. Tudo bem, hein? Então tá bom. Vamos tomar uma água aí. Estou encerrando essa parte, daqui a pouco a gente começa de novo.